Glória a Deus. Diga assim: a grande satisfação de investir em pessoas. Amém. Eu comecei uma série de mensagens culto passado, falando aqui sobre a grande satisfação de investir em pessoas. Você serve a Deus servindo pessoas. Nós cumprimos o propósito de Deus na nossa vida, amando pessoas, servindo pessoas, investindo em pessoas. Muitos pensam que servir a Deus é um negócio assim que está no mundo das imaginações, que ele serve a Deus de uma forma assim abstrata, mas não. O Evangelho é algo muito prático e muito simples. Nós é que complicamos às vezes o Evangelho, é os homens que complicam o Evangelho, colocando muitas regras, colocando muitas normas, mas o Evangelho é algo simples. Você serve a Deus servindo pessoas, amando pessoas. Eu falei a respeito disso, comecei a ministrar a respeito desse assunto domingo passado. Mencionei para você que Deus, sendo Deus, decidiu compartilhar. Deus não precisa e nem precisava do homem. Deus estava satisfeito nele mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, todo cheio de glória, todo cheio de poder. Mas para uma surpresa do universo, Deus decidiu compartilhar a sua glória conosco. Deus decidiu compartilhar a sua vida conosco, nos mostrando o caminho para nós cumprirmos o propósito dele, nos mostrando o caminho para nós cumprirmos a nossa missão aqui nessa terra. Hoje eu quero ministrar sobre a sua vida a respeito do preço para servir pessoas. Há um preço a ser pago. Você não pode servir alguém se não for intencional. Você não será capaz de servir os seus irmãos, a sua família, se você não está disposto a pagar um preço para que isso aconteça. Vamos ler lá em Mateus 28:19, aqui grande comissão. Eu gosto muito dessa passagem, foram as últimas palavras de Jesus, ele ir para a direita do Pai. Diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Essa aqui é a missão em comum para todos nós. Como que nós fazemos isso? Fazemos isso investindo em pessoas, fazemos isso investindo em gente, fazemos isso gastando nosso tempo, gastando nossos recursos com pessoas. As pessoas é o bem mais precioso da igreja. Os relacionamentos, os nossos filhos espirituais, nosso pai e mãe espiritual, é a única coisa que nós vamos levar para a eternidade. O resto tudo vai ficar aqui, tudo. Mas os nossos relacionamentos que criamos em Deus, de irmãos, irmãs, esses sim nós vamos levar para a eternidade. Muitas pessoas ficam pensando: pastor, eu queria saber qual é o meu chamado. Eu queria receber uma palavra de Deus, para mim saber exatamente o que eu preciso fazer para servir a Deus, agora que eu estou na vida da igreja. Eu vou dizer para você, o principal indício de que você foi chamado por Deus, de que você foi chamada por Deus, sabe qual é o principal indício? É um desejo de ser bênção na vida de outras pessoas. Quando você tem um desejo de abençoar outras pessoas, quando você tem um desejo de servir outras pessoas, esse é o principal indício de que você nasceu de novo, de que Deus chamou você, porque isso não vem de você. Ei, escute o que eu estou dizendo. Esse desejo de servir, de abençoar outras pessoas, não vem de você, ele vem de Deus. É o próprio Espírito Santo impulsionando você para você viver o propósito de Deus. É assim que Deus nos leva para o propósito dele, colocando um santo desejo no nosso coração. Por que você pecava? Por que você peca? Porque
através dos sentidos, Satanás desperta você para alguma coisa, chama a sua atenção, depois ele usa os instinto de sobrevivência sexual, e por último, um desejo é gerado dentro de você, um desejo para o pecado. Pois Deus leva você para fazer a vontade dEle, Deus leva você para viver o propósito, o sonho dEle, também gerando um santo desejo dentro de você. Conforme você se aproxima de Deus, conforme você é cheio do Espírito, santos desejos começam a brotar no seu coração. Não ignore esses desejos, não ignore essas vontades. Deus está conduzindo você para o sonho dEle. Então eu poderia dizer para você que o problema, a grande questão não é se Deus chamou você. O que está em questão hoje na sua vida é se você está disposto a pagar o preço para responder a esse chamado. Essa é a grande questão. Deus nos chamou, Deus escolheu você, por isso que você está aqui nessa reunião. Essa não é a questão mais. Não duvide que Deus chamou você, com todas as suas debilidades, com todos os seus defeitos, e até mesmo com algum pecado que você ainda porventura cometa. Deus escolheu você, Deus quer usar você de forma poderosa. A grande questão é se você está disposto a pagar esse preço. A grande questão é se você está disposto, de forma intencional, desenvolver esse chamado. E como que você desenvolve esse chamado? Servindo pessoas. Pastor, eu não gosto muito de gente. Você tem um problema seríssimo. Você já é um derrotado, já é uma derrotada. Por quê? Porque cumprir o propósito de Deus passa por você investir em pessoas. Você ser alguém de sucesso passa por você aprender a trabalhar em equipe. Servir pessoas. Tudo que você vai adquirir de relevante nessa vida, você não vai adquirir sozinho. Pare e pense um pouco sobre as coisas relevantes que você tem na vida hoje, sobre aquilo que vale realmente você dar à sua vida. Você não conquistou sozinho, você não conquistou sozinha. Você conquistou com outras pessoas, seja com seu cônjuge, seja com seus filhos, colega de serviço, seja com os irmãos da vida da igreja. Você conquistou servindo pessoas. A vida do preço que pagamos é a proporção que seremos usados por Deus. Quanto mais disposto eu estou a pagar o preço de servir os irmãos, então mais eu serei usado por Deus, mais eu serei um instrumento nas mãos de Deus. Eu quero mencionar aqui para você nessa noite quatro coisas, circunstâncias, áreas da sua vida que você precisa pagar o preço para servir pessoas e viver o propósito de Deus na sua vida. Quero começar falando sobre o objetivo para você pagar o preço. Sabe qual é o objetivo pelo qual você precisa pagar o preço? Diga aí para o seu irmão, você precisa pagar o preço, irmão. Sabe por quê? Porque é pagando o preço que Jesus liberta você. Você só é capaz de ser liberto de você mesmo, das coisas ter você, se você pagar o preço. Pessoas egocêntricas são escravas. Quando você decide pagar o preço, a primeira libertação que acontece na sua vida é que Deus liberta você de você mesmo. Porque pessoas egocêntricas não conseguem servir o outro. Pessoas egocêntricas estão pensando nelas mesmo o tempo todo. Elas são escravas delas. Elas são escravas da vontade delas. Elas são escravas daquilo que elas querem o tempo todo. Quando você paga o preço, Deus começa a libertar você do seu ego. É incrível.
Quando você paga o preço, Deus também liberta você de ser escravo de coisas. Nós precisamos amar pessoas. Já ouviu esse ditado? Você precisa amar pessoas e usar coisas. Você não pode inverter. Você não pode usar pessoas e amar coisas. Você ama coisas? Pare de amar. Usufrui. Você tem que usufruir daquilo que Deus tem te dado. Ame pessoas. Invista em relacionamentos. Então, quando pagamos o preço, Deus liberta você de ser usado pelas coisas, de ser usado pelo dinheiro, de ser usado talvez pela sua casa, pelo seu carro, por esse tipo de coisa. Quando você decide servir, esse é o motivo pelo qual você precisa pagar o preço. Lembra do jovem rico? O jovem rico estava com esses dois problemas. Primeiro, ele chega falando: bom mestre. Jesus, conhecendo o coração daquele rapaz, Jesus diz para ele: bom, só tem um. Aí Jesus diz para ele, pergunta para Jesus, né? Na realidade, o que faço eu para herdar a vida eterna? Jesus diz para ele: cumpre os 10 mandamentos. Por que Jesus pediu para ele responder se ele cumprir os 10 mandamentos? Porque ninguém consegue cumprir os 10 mandamentos. Jesus gostaria que ele reconhecesse que ele era um pecador, que ele precisava de um Salvador, o qual era o próprio Jesus que estava falando com ele. Aí aquele jovem, ele era cego, ele era egocêntrico. O que ele falou? Eu cumpro os 10 mandamentos desde pequenininho. Ou ele é um egocêntrico por completo, que não se enxerga, que não tem espelho em casa, ou ele mentiu para Jesus. Ninguém é capaz de cumprir os 10 mandamentos. Ninguém. Você sabia disso? Ninguém. Jesus diz: aquele que diz que não peca, já está pecando, porque mentiu. Depois, Jesus diz para ele: se tu cumpre então os 10 mandamentos, não vou discutir contigo, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. A Bíblia diz que ele baixou a cabeça e foi embora. Por quê? Porque primeiro, ele era egocêntrico, e segundo, ele era escravo dele mesmo, mas ele era escravo também das coisas. Aquele rapaz poderia ter sido um dos 12 discípulos, talvez seria 13, não sei, mas naquele dia ele decidiu que não seria. Você já pensou nisso? Por quê? Porque ele não estava disposto a pagar o preço. Se você não está disposto a pagar o preço, você não vai ter. Tudo tem uma etiqueta de preço, sabia? Quem é solteiro aqui? Você sabia que uma família e um casamento abençoado tem um preço que você tem que pagar quando você é solteiro? Se você não está disposto a pagar o preço, você não vai ter. Você entendeu? Se você quer viver o mesmo padrão lá de fora do mundo, se relacionar de qualquer jeito, de qualquer forma, você pode. Só que você vai ter o mesmo resultado dos relacionamentos lá de fora. Você entendeu? Por quê? Porque existe um caminho onde você vai pagando o preço. Então, o meu casamento abençoado é aquele violão. Existe um caminho, que eu vou trilhando esse caminho, e eu vou pagando o preço, vou pagando o preço, vou pagando o preço. Vou servindo a Deus. Vou servindo a Deus, vou pagando o preço. Até que eu chego nele. Por isso que corte não é um conjunto de regras, corte é um caminho. Aí tem jovem que diz: mas se eu cair, pastor? Mano, se eu estou caminhando para lá, eu caio, o que eu faço? Eu me levanto e vou continuar caminhando para lá. É um caminho. O primeiro preço que nós precisamos pagar é o preço da humildade. Servimos a Deus através do serviço dos irmãos. Mateus 25, 40 diz assim: o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizerdes a um dos pequeninos irmãos, a mim fizestes.
que o Senhor está dizendo? Que quando você faz para alguém, dependendo para quem você está fazendo para o Senhor. Para o Senhor. Quem são os pequeninos? Eu sei que a passagem aqui está falando do reino, está falando do serviço, do cuidado que as pessoas tiveram durante a grande tribulação, para aqueles que nasceram de novo, para os crentes que ficaram aqui. Mas esse texto serve para mim e para você hoje. Nós servimos a Deus servindo aos nossos irmãos. Colossenses 3, 23 ou 24 diz assim: e tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração. Então a dica, eu pergunto para você: Deus aceita alguma coisa que você faz sem paixão? Paulo está dizendo que você precisa fazer e fazer com paixão, todo o seu coração. É por isso que a religiosidade não toca a Deus. Porque a oração religiosa não toca a Deus, porque não toca nem a pessoa que está orando. Ele continua dizendo: como ao Senhor e não a homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Aleluia. Você jamais será capaz de servir alguém que você considera que é inferior a você. Você não é capaz de honrar alguém que você considera que é inferior a você. Por isso nós devemos considerar os nossos irmãos superior a nós mesmos. Como que você faz isso? Você faz isso sempre levando em consideração que o mesmo Espírito de Deus que habita em você também habita nos irmãos que convivem com você. Você será capaz de servir qualquer pessoa, independente da maturidade espiritual dela, independente da classe social dela, se você sempre considerar que aquele irmão também possui o mesmo Espírito de Deus que habita em você. Se você levar em consideração que há dons de Deus na vida daquela pessoa, que há algo de especial da parte de Deus na vida daquele irmão, na vida daquela irmã, não somos capazes de servir quando desconsideramos isso. Às vezes, quando nós aconselhamos alguém, às vezes você esquece disso, e você fica falando para a pessoa como se ela não tivesse o Espírito de Deus também. Isso é um grande erro. Nunca esqueça que se alguém nasceu de novo, ele possui a unção de Deus, ele possui o Espírito de Deus que habita nele. Se nós enxergarmos nossos irmãos assim, nós somos capazes de servir quem quer que seja. Filipenses 3, 23 diz assim: não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem aos outros superior a si mesmo. Olha para o lado aí, olha para trás. Está aí quem você tem que considerar superior a você mesmo. Sabia? A verdadeira humildade é tirar você da equação e colocar o outro. Olha só. Essa humildade que você chega e diz: eu sou tão humilde que eu sou mais humilde de vocês aqui. Você entendeu? Essa humildade não funciona. Essa humildade que você relaciona a casa que você mora, a roupa que você veste, isso não é verdade. Eu conheço pessoas que moram em casas muito boas, são humildes. Conheço gente que mora em casas assim, bem precárias, que são arrogantes. Humildade não tem a ver com o que você tem. Humildade não tem a ver com a roupa que você veste, nem com o carro que você anda. Humildade é uma questão do seu coração. Humildade é quando você é tão cheio do Espírito que você é capaz de tirar você da equação e colocar o outro no lugar. Qual é o problema do egocêntrico? O egocêntrico está olhando para ele o tempo todo.
O egocêntrico está consciente dele o tempo todo. O egocêntrico é incapaz de ter empatia. Por que que o egocêntrico não tem empatia? Você sabe o que é empatia? É quando você consegue se colocar no lugar do outro. O egocêntrico nunca consegue se colocar no lugar do outro, porque ele não consegue ver o outro, ele só vê ele. Eu vou dar um exemplo para você. Digamos que alguém está servindo, você está fazendo algo, você está fazendo até na vida da igreja, você está servindo. De repente você começa a exigir que as pessoas reconheçam aquilo que você está fazendo. Você começa a exigir que as pessoas recompensem você por aquilo que você está fazendo. Aí eu pergunto agora para você: quem é que está no centro desse serviço? É o outro? Não é o outro mais. Quem está no centro do serviço agora sou eu. É a pessoa que está exigindo a recompensa, é a pessoa que está exigindo ali o mérito. Então é muito perigoso. Nós precisamos orar para que o Espírito de Deus abra os nossos olhos. Para quê? Para que você possa enxergar a sua carne. Lá em Mateus 20, 28 diz assim: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Apocalipse 3, 18 diz assim: aqui é a carta de Jesus para a igreja de Laodiceia. Já leu aqui a respeito das 7 cartas que Jesus? Leia lá em Apocalipse 3. Teve uma das cartas que foi para uma igreja chamada Laodiceia. Essa igreja era uma igreja rica, era uma igreja abastada, era uma igreja que tinha muitos bens, e a reclamação de Jesus para aqueles irmãos é que eles tinham abandonado a humildade, é que eles tinham abandonado o serviço para com os outros. Aí o Senhor diz assim, Apocalipse 3,18 diz assim: aconselho-te que de mim compres. Diga comigo, é preciso comprar. Amém. Aí o Senhor diz que eles precisam comprar 3 coisas. A primeira delas: compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Jesus está dizendo que essa igreja precisa de 3 coisas para que ela seja curada dessa atitude egocêntrica, dessa atitude individualista que eles têm. A primeira delas é que eles precisavam comprar ouro. Ouro aponta para quê? Ouro na Bíblia aponta para a natureza divina. Ouro na Bíblia aponta para Deus. Que o Senhor está dizendo: vocês precisam reconhecer que Deus, Ele é soberano. Eu e você precisamos reconhecer que Deus é o Criador de todas as coisas, e tudo que você tem vem dEle, tudo que você vem dEle, e Deus espera que você pegue tudo aquilo que Ele te deu, e você sirva outras pessoas. Deus não dá nada pensando apenas em você. Deus sempre te dá coisas pensando em outros. Deus é um Deus geracional, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Se Deus pensa, quando Deus me abençoa, Deus está pensando nas minhas filhas, nos meus filhos, Deus está pensando nos meus netos e está pensando nos meus bisnetos. Imagina se Deus não está pensando no Elisandro. Se Ele está pensando em 4 gerações para frente, imagina se Ele não pensa em você quando Ele me abençoa. Imagina se Deus não está pensando nessa igreja local quando Ele abençoa você com alguma coisa. Jesus está dizendo: vocês precisam comprar ouro refinado. O Senhor também fala que eles precisavam de vestes brancas. Vestes brancas nos remete a quê? A identidade, a nova vida. Lembra do filho pródigo que voltou e o pai deu
vestes novas para ele, ou seja, uma vida nova. Agora ele não vai comer mais com os porcos, agora ele faz parte da família de novo. Vestes brancas, identidade. Para você servir o outro, você precisa primeiro saber quem você é em Cristo. Pessoas inseguras não conseguem investir em outros. Você já teve um patrão inseguro que ficava podando você o tempo todo, podando você o tempo todo? Você tinha um pai e uma mãe inseguro? Sinto muito. Por quê? Porque pai e mãe inseguro fica podando o filho. Não deixa que o filho desenvolva, porque ele tem medo que o filho vai abandonar ele. Ele tem medo que o filho vá embora. Você já teve um pastor inseguro? É horrível. Pessoas inseguras não são capazes de abençoar, de acrescentar em outros. Então Jesus está dizendo: vocês precisam de vestiduras brancas, vestiduras novas. Quando eu sei, vou dizer uma coisa para você: você não deve pensar além do que convém a seu respeito, mas você não deve pensar a quem também. Existe um equilíbrio nessa história aí. Eu não devo pensar que eu sou melhor do que você, porque eu sou um pastor. Eu não devo pensar que eu sou melhor do que alguém, talvez porque eu tenho uma condição financeira melhor que essa pessoa. Eu não devo pensar que eu sou melhor do que alguém, melhor do que um novinho na fé, porque eu já estou há 20 e poucos anos, 30 anos servindo a Jesus. É uma bobagem. Eu preciso de Deus tanto quanto eles. Agora é um problema quando você também não sabe quem você é em Cristo. Quando você não sabe que você é amado. Quando você não sabe que você foi chamado. Quando você não sabe que você foi escolhido. Quem não sabe que é amado, o que acontece? Vive mendigando o amor de todo mundo. Quando você não sabe que foi aceito por Deus, Deus adotou você, você é filho de Deus, herdeiro, co-herdeiro de tudo aquilo que Deus tem. Deus entrou em aliança com você em Cristo Jesus. Quando você não sabe disso, você vive com medo que as pessoas vão rejeitar você. Você se permite a estar em relacionamentos doentios, porque você não consegue conceber o fato de alguém virar as costas para você. Você não consegue lidar com as críticas, você não consegue lidar com a calúnia, você fica louco, você arranca os cabelos da cabeça. Sabe por que tudo isso? Simplesmente porque você não sabe quem você é em Cristo. Você não sabe que você foi aceito. Eu pergunto uma coisa: se Deus me aceitou e você me rejeita, sinto muito por você. Entendeu? Você vai perder. Você vai perder. Porque quem andar comigo vai ser cheio do Espírito. Quem andar comigo vai viver os sonhos de Deus, vai ver se concretizar o propósito de Deus. Ah, mas tu está muito cheio, tu está muito... Você pode pensar como você quiser, mas eu sei, isso é promessa de Deus na minha vida. Vai se cumprir. Você sabe quem você é em Cristo? Para você servir as pessoas, você precisa saber quem você é, você precisa se sentir amado. Para você ser uma boa mãe, um bom pai, você tem que saber quem você é. Porque senão seu filho diz para você: eu não te amo mais. Você começa a chorar. Tem pai que o filho diz: eu não te amo mais, pai. Eu não te amo mais, mãe. Aí o pai começa a chorar, faz tudo o que ele quer. Ah, você é um banana, irmão. Você não é uma boa mãe. Você não é. A Luísa às vezes diz que não gosta de mim, bate pé, quer gritar. Vou instruir ela, vou ensinar ela a frustração para ela. É isso, a vida segue. Você entendeu? Vestiduras brancas. Mas aí o Senhor diz que aquela igreja também precisa de colírio. Colírio para nos curar da cegueira espiritual. Você precisa
eu acredito que você precisa enxergar duas coisas. Primeiro, você precisa enxergar a Cristo. Você precisa enxergar Jesus, o Salvador. Não o Jesus da cruz, Jesus Salvador, que salva você. Que salva você do inferno, que salva você da depressão, que salva você do divórcio, que salva você da doença, que salva você da depressão, que salva você todos os dias. Você precisa enxergar esse Cristo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, você precisa enxergar você mesmo segundo a carne. Sabe o que é a carne? É tudo aquilo que você era antes de ter Jesus. É esse seu lado desprezível. Isso é a carne. A carne nos fala dessas inclinações que nós temos para aquilo que é errado ainda. Sabia que você tem carne ainda? Semente do pecado está aí na sua carne, irmão. Você consegue ver isso? Você consegue conceber que na circunstância certa você mataria alguém? Sabia disso? Você consegue conceber isso? Você consegue enxergar os seus defeitos, as suas mazelas, Você consegue? Não consegue? Eu faço uma pergunta só para você. Você tem conselheiros em todas as áreas da sua vida? Quem é que tem conselheiros aqui em todas as áreas da sua vida? Área financeira, área familiar, área lá, você tem? Não tem? Você consegue enxergar que essa sua atitude é uma atitude egocêntrica? Porque se você não tem conselheiro na área familiar, se você não lê, o que você está dizendo? Eu não preciso aprender com ninguém, eu sei tudo a respeito de família. O conselheiro na vida financeira, para quê? Eu sei tudo a respeito de dinheiro. Eu só não ganho dinheiro, eu só não tenho uma vida financeira melhor porque a vida foi injusta. É porque fizeram o L, é por causa do Bolsonaro, isso, aquilo. Isso tudo é desculpa. Enquanto você continua dando essas desculpas, você continua pobre. Dia que você assumir, ser autorresponsável, perceber o seu ego e perceber que você não avança mais, é porque você dorme até às 11, é porque você não lê a respeito do assunto, é porque você não tem conselheiros, é porque você não tem propósito. Você vai perceber. Colírios para os olhos. Colírio para os olhos. Quando nós temos espelho em casa, nós compreendemos o outro. Nos colocamos no lugar do outro. Somos capazes de servir o outro. As circunstâncias de crise que você já passou na sua vida, você tem mais empatia com o outro. É ou não é? Você já passou fome, quando você vê alguém passando fome, você diz, tem que ajudar, gente. Temos que ajudar, isso aqui não é fácil. Por quê? Você consegue se ver no outro. O problema é a circunstância que você não passou. Você entendeu? Aí você não consegue se colocar no lugar do outro. Aí você julga o outro. Aí você diz, como que pode alguém fazer isso? Você não sabe mesmo? Você não sabe como é que alguém é capaz de matar alguém? Nunca passou pela sua cabeça de matar alguém? Se você é casado aqui, você já teve, assim, instintos suicidas, com certeza. Em algum momento você já quis matar o seu cônjuge. Você só não teve coragem, você não tem coragem de fazer. Aquela vizinha que faz fofoca sua, aquele seu colega de serviço que pega no seu pé, aquele patrão, você diz, meu Deus do céu, se eu pudesse eu matava essa desgraçada. Você não teve coragem. Vamos adiante. Olha só, para encerrar esse assunto aqui, eu amei essa frase aqui de Martim Lutero. Ele disse assim, eu desisti da ideia de que há algo de bom em mim. Eu só posso me agarrar e dizer a Cristo o seguinte, Ele é a minha justiça. Eu vou ler a frase de novo, essa tem que ser a nossa frase. Eu desisti da ideia de que há algo de bom em mim. Eu só posso me agarrar a Cristo e dizer, Ele é que é a minha justiça.
Aleluia. Glória a Deus. Há um preço também a ser pago nos relacionamentos. Relacionamentos que permitimos na nossa vida vão levar você para o sucesso ou para o fracasso. Quando Deus quer abençoar você, Deus coloca relacionamentos na sua vida. O maior presente de Deus são pessoas, são relacionamentos. Se você ignora relacionamentos certos, você nunca vai prosperar na vida. A sua prosperidade, tanto emocional quanto financeira, está relacionada a pessoas que Deus coloca na sua vida. Você consegue perceber isso? Não consegue? Pois deveria. Pessoas vão impulsionar você para o propósito de Deus ou vão puxar você para baixo. Você percebeu isso? Relacionamentos. Muitos dizem o seguinte, eu já ouvi isso de muitas pessoas: que pena que eu não tenho a mesma sorte de ter as amizades que o fulano tem. Como assim sorte? Relacionamentos de valor não surgem do acaso. Relacionamentos de valor você investe e cultiva. Sabia? Relacionamentos de valor você precisa investir e cultivar. Tem irmão que fica... Sabe aquela ladainha que tem na vida da igreja? Tem essa ladainha. Que ninguém me visita. Ninguém vai na minha casa. Ninguém não sei mais o que. Essa ladainha de gente derrotada. Por quê? Porque vencedor, ele sabe os relacionamentos que ele precisa e ele investe. E eu estou falando de investir dinheiro mesmo. Estou falando de investir tempo. Porque hoje em dia, para você investir em relacionamentos, você gasta. Convida alguém, convida um casal para ir na sua casa, para você não gasta. Por que as pessoas hoje não gostam de convidar as pessoas para ir na casa delas? Porque elas não querem gastar. Elas acham que não vale a pena gastar por causa daquele relacionamento. Porque se eu convidar alguém para vir na minha casa, eu vou oferecer um bom almoço, um bom jantar para aquela pessoa. Então eu vou comprar uma carne, vou fazer, não sei, fazer coisa boa. Fazer coisa boa você gasta. Vou gastar ali 100, 200 reais para receber aquele casal. Estou investindo naquele relacionamento. Relacionamento você investe. Não fica essa história. Eu não fico essa história. Meu pastor nunca veio aqui. O meu pastor já é a segunda vez que eu convido ele para ir na nossa conferência e ele não vai. Mas o meu pastor é um relacionamento que eu quero ter. Então eu invisto. Eu me humilho. Você está falando, agora no início do ano tu vai agendar. No início do ano eu vou lá e vou agendar. Porque é um relacionamento de alto valor para mim. Você está entendendo? Eu poderia ficar chateado, dizer, porque não me prioriza aqui. É por isso, já é a segunda vez que eu peço para ele vir, não quer vir. Nem quero que ele venha de graça. Poderia ficar todo melindroso. Não vou lá também nas reuniões. Não é assim que muita gente faz? Se é um relacionamento que não é de valor, não vou me permitir ficar chateado nem magoado. Mas se é um relacionamento de valor para mim, eu vou investir naquele relacionamento. Investir tempo. O maior grito do eu te amo é tempo de qualidade. Sabe o seu líder? Sabe esse irmão que é anfitrião da sua célula? Toda semana ele está dando tempo para você. Tempo da vida dele. Tempo que ele poderia estar ganhando dinheiro, que ele poderia estar fazendo outra coisa. Ele está dando tempo para você. E todo aquele que é derrotado, todo aquele que é cego, ele não consegue ver isso. Despreza. Os meus pais é um relacionamento de valor para mim, então eu invisto neles. A minha esposa, as minhas filhas são um relacionamento de alto valor para mim, então eu invisto neles. Você precisa investir, algo intencional. Diga para alguém aí, amizades preciosas
precisam ser nutridas e cultivadas. São esses relacionamentos que vão dar trabalho para você também. Sabe quem é que dá mais trabalho para você? Quem é mais importante para você? Aquele seu colega de serviço não vai confrontar você. Pode ver você fazendo uma baita de uma burrada. Ele vai dizer, ó, ela quer fazer, né? Então que faça. Relacionamentos de valor, quem ama você, não. Quem ama você vai dizer, você está errado nisso aqui. Essa sua atitude não é legal. O que muita gente faz quando isso acontece? Afasta aquele relacionamento dele. Você deveria de pagar quem confronta você. Pague, dê um Ferreiro Rocher para a pessoa, diz, olha, vou te dar um presente, porque tu teve a coragem de vir aqui me confrontar, teve a coragem de vir aqui me falar isso, teve a coragem de vir aqui me falar, não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Mas o que eu mais vejo é gente que quando é confrontada, porque os meus relacionamentos são assim. Se você entra para o meu círculo íntimo de amizade, eu vou confrontar você. Mas tem muita gente que sai, porque não aceita ser confrontado, porque acha o seguinte, relacionamento de verdade mesmo, é lá do meu colega de serviço, entendeu? Porque a gente não briga, entendeu? A gente está sempre dando risada, a gente conta piada junto, isso, aquilo, mas lá com o pastor é um problema. É um problema porque, irmão, é o teu relacionamento comigo que vai fazer você amadurecer. É o meu relacionamento comigo, com alguém que é capaz de dizer o que você precisa ouvir. Eu sou o que você precisa numa embalagem que você não gosta. Sabia que Deus dá para você o que você precisa numa embalagem que você não gosta? Jesus é o que o mundo precisava numa embalagem que eles não gostaram. Que eles mataram Jesus. Por quê? Porque o discurso de Jesus era duro demais. Ah, não, tem que ir num culto assim mais festivo. Amém? Vem domingo que vem aqui, vai ser. Entende? Mas eu não posso trazer aqui palavra pensando apenas em você achar legal a minha mensagem aqui. Eu preciso trazer mensagem aqui pensando em você ser edificado, em você amadurecer. Nós estamos edificando uma igreja de vencedores aqui, irmãos. E por último, há um preço que você paga ao pertencer em uma família. Eu sei que tem gente que está aqui que você nunca teve uma família. A sua família sempre foi uma família disfuncional. Você sabe o que é uma família disfuncional? Uma família assim, não tem valores, não tem hierarquia que é seguida ali. A família é de qualquer jeito. Não estão indo em direção ao propósito de Deus, uma família disfuncional. Se você nasceu em uma família disfuncional, você tem muita dificuldade no início de viver na vida da igreja. Eu separei aqui 3 preços que nós precisamos pagar quando a gente faz parte de uma família. O primeiro deles, obedecer aos mais velhos. Ei, porque você faz uma perguntinha lá para o ChatGPT e ele responde, ou porque você fez uma faculdade, não significa que você agora pode ignorar os mais velhos. Porque hoje nós temos isso, né, irmãos? É incrível que tem irmão que ele assistiu algumas mensagens aí na internet, ele leu lá um livro, 2, e ele quer ensinar o pastor a ser pastor já. Há um caminho a ser trilhado. Pastor precisa ser ensinado? Precisa. Mas há um caminho a ser trilhado. Há um caminho. Você precisa ter frutos.
Você entendeu? Você ter frutos, você precisa trilhar no caminho. Adianta eu querer ensinar você a respeito de filhos aqui, a respeito de família, se a minha família é uma desgraça? Não adianta. Você entendeu? Se trilhar um caminho, responder a Deus, responder às crises, responder às dificuldades. Pastor, quer dizer que eu não posso te falar nada? Você pode, irmão. Você pode ter chegado ontem aqui na igreja, você pode me confrontar, pode me falar. Só que assim, o valor que eu dou não é o mesmo que eu dou quando o meu pastor me confronta a respeito de alguma coisa. Porque o meu pastor tem 30, 40 anos de ministério. É um pastor que tem muitos frutos. Submeta-se. Submeta-se a irmãos mais velhos que você. Eu não estou falando mais velho só de idade cronológica aqui. Estou falando de idade mesmo, de caminhada com Deus. Submeta-se a gente que é melhor do que você em alguma área da sua vida. Submeta-se. Submeta-se. Quando falar aqui de vida da igreja, submeta-se ao pastor. Quando falar a respeito de família, você tem um casal, uma família que você admira, submeta-se a esses irmãos. Vá lá, ouça eles. Faça perguntas. Queira saber como é que é o dia a dia deles. Pague um jantar para eles, para você perguntar, para você poder conversar. Você entendeu? Submeta-se. Se tem um irmão que está ganhando muito mais dinheiro do que você, vá lá conversar com esse irmão, submeta-se a ele, diga, irmão, como é que tem sido os negócios, como é que tem feito? Submeta-se. Para você pertencer a uma família, você precisa submeter-se. Segundo, não servir de forma religiosa. Se você serve só na hora da reunião, se você serve só em atividades da vida da igreja, isso é algo que é religioso. Gideão e seus homens foram testados em uma coisa cotidiana do dia a dia. Lembra que foi a forma que eles pegavam a água para tomar. Ali, naquela circunstância cotidiana do dia a dia, eles foram aprovados ou foram reprovados. Às vezes, você é reprovado ou aprovado, não é numa atitude aqui no culto, mas é numa atitude lá na vida da célula, lá na sua casa, na sua família. Tem irmão que diz, tem um amor eros, o amor filéu, o amor isso, aquilo, aquele outro. Tudo bem, você pode separar como você quiser. Mas o amor de Deus é um só que cobre todos os outros. Eu amo a Deus amando as minhas filhas. Eu amo a Deus amando o Cristiano, a Josi. Eu amo a Deus amando a minha esposa. E é no dia a dia que eu faço isso. É levando o lixo para a rua, é lavando a louça. Você entendeu? É colocando a mão no bolso. É abençoando, é dando tempo. É pensando no outro, é fazendo coisas pensando no outro. É assim que nós amamos, de forma prática. Nosso amor não deve ser religioso, irmãos. Fuja da religiosidade. Você que tem mais tempo de fé aí, essa é a sua maior tentação. E por último, cuidar dos irmãos. Para você pertencer a uma família, você tem que ter esse senso de cuidado com os outros. Você já leu a parábola do servo fiel? Já leu? A lá dos conservos. Qual foi o problema daquele homem? É que com o passar do tempo, ele começou a espancar os seus conservos. Ele começou a espancar os seus irmãos, a maltratar eles. Oh Deus, para você pertencer a uma família, você tem que ter esse senso de cuidado, de zelo. Uma célula de verdade que se tornou família, os irmãos têm esse senso de cuidado, de zelo,
uns pelos outros. Você vai ser disciplinado ou recompensado por causa disso. Já pensou? Eu vou ser disciplinado ou recompensado conforme o cuidado que eu tive para com vocês, conforme o zelo que eu tive para com os meus irmãos, para com a minha família. Eu vou ser aprovado, vou ser considerado um vencedor ou um derrotado, dependendo desse cuidado. Quantas vezes nós esquecemos disso? É ou não é? Esse irmão aqui já está há muito tempo aqui também. Às vezes, com o novinho na fé, você tem aquela consideração, está crendo na mudança, mas o problema é aquele que já anda anos com você. Ame, sirva. Há um preço a ser pago para investir em pessoas. Mas é somente investindo em gente que você cumpre o propósito de Deus. Você só pode criar algum depósito na eternidade através de pessoas. Somente através de pessoas. Vamos ficar em pé.